Amigos e amigas, vamos ao momento de catequese, de informação para você que é cristão, principalmente você que é católico. Eu pesquiso em sites fidedignos, como é o caso do canal no YouTube do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. É só digitar Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, você chega lá e ele nos dá muitas informações preciosas. Vamos então a esta pesquisa que eu fiz. Educação do sacerdote. Olha, antes eu quero dizer que é para você que acessa meus endereços digitais na internet, né? @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da rádio e @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Agora sim, vamos à catequese. Educação do sacerdote. Você sabia que tem sacerdote mal educado? É. O padre ou sacerdote tem um modo errado de agir quando não responde ao pedido de bênção do fiel. Olha que coisa. Quando ele faz isso, trata-se de uma falta religiosa além de falta de educação. É a explicação do professor Felipe, que tem mais de 100 livros na Igreja Católica. Então, nossa, se o fiel pede a bênção, o padre tem que responder, gente. Meu Deus do céu. Excomunhão. Na Igreja Católica há dois tipos de excomunhão: a lat sentence, automática, e a aplicada por uma autoridade religiosa. O tema pode ser pesquisado no Código do Direito Canônico. Sacerdócio no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Olha, o sacerdócio no Antigo Testamento era figura ou pré-figura do sacerdócio do Novo Testamento. O antigo sacerdote oferecia vítimas, animais sacrificados a Deus para que seu sangue perdoasse os pecados da pessoa. Esse religioso era a pré-figuração do novo sacerdócio de Jesus Cristo e seus ministros. 2 Tiagos são destaque na Bíblia. Há 2 apóstolos com o nome de Tiago. Você sabia disso? É importante a gente falar porque tem gente que não sabe. O Tiago menor, primo de Jesus, e o Tiago maior, irmão do apóstolo São João. O Tiago menor se tornou bispo de Jerusalém e morreu martirizado. Quase morte. Não sei não, hein? Vamos lá, vamos à pergunta que foi feita, né? Alguém perguntou sobre quase morte no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. E olha a resposta. A experiência de quase morte acontece com muitas pessoas pelo mundo afora. Essa experiência dá a sensação de a pessoa sair do corpo, depois voltar. Em princípio, é apenas uma sensação. Mas você pode aprofundar-se nisso. Cada experiência é uma experiência diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente, então tem que ser bem analisada essa situação de quase morte. Obras sobre Maria. O professor e escritor Felipe Aquino escreveu alguns livros sobre Nossa Senhora, entre eles A Mulher do Apocalipse, Na Escola de Maria e As 7 Dores de Nossa Senhora. Para mais informações, pode-se acessar o site loja.cleofas.com.br. Consagração a Nossa Senhora. A oração Consagração a Nossa Senhora foi escrita pelo Papa Pio X. Ele colocou na parte final como coisa e propriedade vossa. Amém. Mas muitos católicos no Brasil colocam filho ou filha no lugar de coisa. O vocábulo coisa vem do latim, pode significar pessoa também, além de objetos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que eu sou desejo que a vós pertença,
incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Olha essa informação aqui sobre o feto. Feto vai para Deus. O feto é um embrião. O feto de uma criança nascida morta ou proveniente de um aborto pode sim ir para o céu. Há que se esperar a salvação dessa criança, mesmo sem a vida e o batismo, por causa da misericórdia de Deus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. Vamos falar sobre o batismo? Uma criança ou pessoa adulta em risco de vida pode ser batizada por um leigo. Isso acontece excepcionalmente, quando não há um ministro ordenado presente. Orientação sobre ocultismo. Olha, o católico é orientado a se afastar do ocultismo e também do esoterismo. Essas experiências devem ser evitadas pelo católico. E há confusão também sobre o número dos salmos. Né? Muita gente tem, às vezes, dúvidas sobre o número dos salmos, eu também tenho. Há dois tipos de Bíblia: a Vulgata, traduzida dos livros gregos e hebraicos da Septuaginta para o latim, e a de Jerusalém, todos dos originais hebraicos. Nas duas, há os 150 salmos, sendo que, em parte deles, há diferença de numeração. Na de Jerusalém, por exemplo, o Salmo 9 passa a ser o 10º. Muitos deles têm sempre um número acima do estabelecido na Vulgata. No final dos hinos, há uma junção de novo e os números se igualam como no início. Natureza pecaminosa. A natureza humana ficou adoecida pelo pecado original de seus primeiros pais, Adão e Eva, as primeiras criaturas. Todo ser humano possui 46 cromossomos e herdou, desde o nascimento, o pecado original. Os pares de cromossomos, Y e Z, são moléculas, átomos, que possuem toda a informação genética da pessoa, aquela oriunda dos progenitores. Ezequias, você sabe o que é Ezequias? É um vocábulo não muito divulgado. A oração das Ezequias, para ser rezada no velório e confortar os enlutados, segue o que está contido num livrinho próprio da Igreja Católica. Tem uma orientação própria. Em princípio, o ato deve ser conduzido por um padre ou um diácono, mas o ministro extraordinário da Eucaristia pode ser autorizado também a fazê-lo, desde que preparado para isso. Casamento de protestante. A Igreja Católica respeita o casamento de duas pessoas da comunidade protestante, chamada também evangélica, com vínculo natural, aceita como vínculo natural. Ressalva, porém, que não há a graça sacramental dos fiéis católicos. São os próprios cônjuges que celebram o matrimônio com assistência de um ministro. Você sabia? A celebração do casamento são os próprios cônjuges que são protagonistas, que celebram. O padre ou o diácono ou um ministro, eles dão assistência àquele momento importantíssimo. Agora, tópicos que eu pesquisei em outros sites sobre Ministério Público e Justiça. O Ministério Público, você sabia, o MP, ele não condena nem absolve ninguém. A função do Ministério Público é a opinar sobre o processo judicial. Quem decide sobre o caso de condenar ou absolver é o Poder Judiciário. Deliberar. O vocábulo ou verbo deliberar significa decidir. Tem a autoridade que possui o papel decisório deliberativo sobre temas cruciais para a sociedade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919,
Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um abraço a todos, que Deus abençoe a vocês que me seguem.